E se Tanjiro tivesse o sistema de poder de solo leveling, quais Onis Tanjiro poderia ter em seu arsenal? Veja, basicamente Jun-Woo conseguiu o sistema morrendo, e o sistema perguntou se ele queria sobreviver. Então ele o reviveu, lhe dando uma segunda chance. Apesar de existir diversos momentos na história onde Tanjiro beirou a morte, ele ainda conseguiu sobreviver. Então vamos dizer que por obra de forças maiores e do destino, Tanjiro conseguiu os poderes de Jun-Woo do mesmo modo. Mas como? Observe que a nossa história começa quando Tanjiro fica doente e ao invés de ir vender carvão, ele não vai. Quando Muzan aparece, ele mata a maior parte de sua família e deixa o jovem camado à beira da morte, injetando nele um monte de sangue envenenado. Nezuko era a única que tinha pulsação e assim a caixa do sistema aparece, perguntando: "Você quer viver?" E obviamente ele aperta sim, porque quer salvar Nezuko. Então ele acorda em sua casa e está perfeitamente bem. Seus membros estão bem, tudo parece normal, exceto Nezuko, que ainda está ferida no chão. Carregando a sua irmã pela montanha, Nezuko se transforma em Oni e Tanjiro encontra Gyu, onde os dois lutam como de costume. Após isso, o Hashira da Água envia para a casa de Urokodaki para aprender a respiração da água. Na casa de Urokodaki, Tanjiro consegue ver uma tela estranha. Assim como Jun-Woo estava confuso no começo, Tanjiro fica mexendo nessas telas. Ele pensa: eu não preciso fazer essas missões, porque ele já estava treinando com a espada de qualquer forma. Mas o sistema tem suas próprias expectativas. As missões diárias dele são 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e uma corrida de 10 km. Tanjiro talvez conseguisse fazer metade disso, porque faz parte do seu treinamento, mas o foco principal do treinamento de Tanjiro é o treinamento com a espada. Logo, Tanjiro ainda não está atingindo esses números exatos, o que é um requisito para se manter com o sistema. Tanjiro não dá importância a isso até ser teleportado para a zona de penalidade. Esse é um lugar devastador com diversos monstros, tais monstros que perseguem por Tanjiro. No universo de Demon Slayer, os caçadores de demônios já são absurdamente rápidos, então acho que ele conseguiria fugir deles, mas isso drenaria no começo. Por causa do teleporte, ele desaparece aleatoriamente da casa de Urokodaki, então Tanjiro tenta manter isso em segredo, afinal, não quer causar mais problemas para Gyu ou Urokodaki. Como agora ele está com medo de pular as missões de novo, Tanjiro começa a fazer tanto treinamento de respiração da água quanto as missões diárias. Agora ele realmente faz 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e a corrida de 10 km todos os dias. Ele está subindo de nível enquanto faz esse treinamento. É baixo, mas é algo minimamente significante, o que deixa o seu corpo ainda mais preparado. Mas Tanjiro só evolui de verdade de forma intensa na seleção final, porque em solo leveling, Jin-Woo subiu de nível principalmente matando toneladas de goblins em uma masmorra, e na seleção final de Demon Slayer, Tanjiro mata vários Onis, e seu grande chefe é o Demônio das Mãos. Isso basicamente funciona como a luta contra o chefe de uma masmorra para ele, e é aí que Tanjiro conseguiria a maior parte de seus primeiros grandes níveis nesta versão. Ao exterminar um monte de Onis na seleção final, Tanjiro percebe que ganha XP, poções extras e derivados. Ele realmente não sabe o que a maioria dessas coisas fazem no início, a menos que ele leia. Por enquanto, ele não consegue nada realmente insano ou novo. Ele quer manter a sua espada, porque tudo que o sistema oferece são tipos diferentes de armas e ainda por cima são armas de baixo nível. Ele não sabe se aquelas são lâminas Nichirin de verdade ou não, então ele não pega nenhuma. Mas, ao ler sobre os seus itens adquiridos, Tanjiro aprende sobre as poções, usando-as para se curar e recuperar estamina durante a seleção final. E devemos lembrar que ao subir de nível, Tanjiro ganha pontos para atribuir em alguns de seus atributos, como força, velocidade, estamina e mana. Ao perceber que o sistema poderia ajudá-la na caça contra os Onis, Tanjiro quer se aproveitar ao máximo dele. Então, em vez de apenas sobreviver à seleção final, ele realmente caça todos os Onis, ganhando mais e mais XP, até que ele encontra o Demônio da Mão e o derrota muito mais rápido do que na linha do tempo original, já que ele está totalmente saudável por causa das poções e está subindo de nível o tempo todo, ficando ainda mais forte.
e ao final da seleção final ele está no nível 15, assim como em Solo Leveling quando Jinwoo terminou a sua primeira masmorra. Então o Tanjiro nível 15 sai por aí exterminando Onis e ganhando mais XP, testando novas armas como adagas e outras. Ele continua principalmente com a sua katana normal em sua jornada, assim como na linha original ele extermina o demônio do pântano, o demônio do tambor e a maioria dos Onis que normalmente enfrenta na história. Eventualmente ele encontra Inosuke e Zenitsu pelo caminho. Quando nossos heróis chegam até o Monte Natagumo, Tanjiro está por volta do nível 35. Zenitsu ainda fica para trás porque está com medo, e Tanjiro e Inosuke correm a colina acima, exterminando uma série de Onis e ajudando os outros caçadores. Ele continua subindo de nível cada vez mais. Ele extermina a Mãe Aranha Oni, o que faz subir considerável de nível, e diferente da linha original, Tanjiro está muito mais forte, o que faz Inosuke admirá-lo ao ver Tanjiro exterminar um Oni que teve dificuldades na linha original. Ao exterminar o pai demônio aranha, Tanjiro ganha grandes quantidades de XP, e isso leva para o nível 44. Avançando, ele enfrenta Rui ao lado de Nezuko e Inosuke, onde Nezuko acaba sendo presa pelas teias do Oni e Inosuke é gravemente ferido, ficando fora de combate. Sendo muito mais forte do que na linha do tempo original, Tanjiro consegue continuar lutando, além de que as suas poções de vida o ajudam nesta batalha contra o Lua inferior. E quando a espada dele é quebrada por Rui, o Oni pensa que finalmente venceu. No entanto, Tanjiro tira outra lâmina Nichirin do inventário, que havia pego só por precaução ao salvar os caçadores no Monte Natagumo. Assim, com a guarda baixa, Tanjiro extermina Rui. Neste ponto, grandes mudanças acontecem. Veja, Tanjiro não desbloqueia as memórias e nem mesmo o estilo da Hinokami Kagura, algo que o levou para outro patamar na história original. E Nezuko, sem precisar ajudar o seu irmão, não desbloqueou seu Kikijutsu, mas essas habilidades fariam diferença aqui, porque veja bem, ao exterminar um Lua inferior, Tanjiro sobe absurdos 10 níveis de uma única vez, desbloqueando uma mudança de classe, logo escolhendo ter um exército em seu lado. Assim como Muzan, Tanjiro desbloqueia a extração de sombras. Depois de derrotar Rui, ele lê a tela e, assim como o Jinwoo fez com Igris em Solo Leveling, Tanjiro diz: erga-se em frente ao Oni. O Lua inferior responde ao seu chamado e se curva diante de Tanjiro. Agora ele pode armazenar sombras e desbloqueia toda a técnica de extração de sombras. Quando Gyu e Shinobu aparecem, a Hashira do inseto não está satisfeita com Tanjiro carregando Nezuko por aí, levando-os até a corporação dos caçadores, onde se dá início à reunião dos Hashiras. Após a reunião, todos aceitam Nezuko por causa de Gyu e Urokodaki, que então começa o arco do trem infinito. Antes de todos embarcarem, Tanjiro contou a Zenitsu e Inosuke sobre suas habilidades, visto confiar nos caçadores. Quando Enmu se torna presente e adormece todos, após Nezuko acordar os caçadores, Tanjiro derrota o Lua Inferior 1 com Inosuke, enquanto Rengoku, Nezuko e Zenitsu estão protegendo o trem. Tanjiro então usa Erga-se na Lua Inferior 1, mas ele só levanta o corpo normal do demônio, não o trem inteiro. Imagina o absurdo que isso seria caso acontecesse. Após o trem sair dos trilhos, a casa, o Lua Superior 3 aparece. Quando a casa surge, Tanjiro está em boas condições para lutar, porque como você sabe, na linha original, Tanjiro é perfurado e precisa descansar até a sua ferida se estabilizar. Mas graças à poção de cura, Tanjiro está 100%. Graças ao seu nível atual, Tanjiro está forte o suficiente para entrar na luta com o Rengoku instantaneamente. Desta vez, Tanjiro realmente dá um apoio de verdade para Rengoku, e além disso, ele invoca Rui e Enmu para ajudá-los nesta luta, algo que surpreende o Hashira das Chamas e a casa. Então agora a casa está lidando com a pressão de Rui, as armadilhas de sonho de Enmu, além de 2 caçadores em nível de Hashira. Essa luta fica muito mais difícil para a casa. Apesar de levar a luta a sério até certo ponto, a casa começa a ser empurrado para trás até que o sol esteja prestes a nascer, mas Tanjiro ainda não tem o estado altruísta, então a casa ainda conseguiria sentir a sua intenção de batalha e prever os seus golpes. Graças a isso, a casa ainda escapa, mas Tanjiro consegue Enmu como um novo soldado de sombra. E não só isso, graças ao seu poder atual, ele também salva Rengoku. Tanjiro pede desculpas por ter escondido essa habilidade, afinal, não quer causar mais problemas.
algo que faz Rengoku rir e dizer que essa pode ser a mudança de chave para o destino da humanidade. Quando os caçadores retornam para a sede, todos ficam sabendo sobre a habilidade de Tanjiro e começam a pesquisar sobre ela, não encontrando absolutamente nada. Tanjiro, por outro lado, usa as suas sombras para treinar, porque agora ele tem basicamente 2 luas inferiores para treinar contra, então ele pode alcançar o nível de Hashira muito mais rápido. Tanjiro nessa fase está por volta do nível 60, quando o arco do Distrito Entretenimento começa. Ao irem procurar Daki ao lado de Uzui e finalmente a localizarem, Tanjiro é o primeiro a lutar contra a Lua Superior 6. Desta vez, lutando sozinho contra um Lua Superior e Daki mostrando seu poder real a Tanjiro, o caçador finalmente desbloqueia suas memórias sobre a Hinokami Kagura, ficando absurdamente rápido e decapitando a Oni, enquanto Uzui e os outros lutam com os laços de Daki no subsolo para libertar as suas vítimas. Tanjiro agora tem que lidar com Gyutaro, que sai do corpo de sua irmã. Tanjiro usa as sombras de Rui e Enmo como seus principais trunfos. Logo, ele os usa para distrair Daki enquanto luta contra Gyutaro. Nezuko nunca sai da caixa nesta versão, porque Tanjiro já tem a situação sob controle. Quando Tengen Inosuke e Zenitsu chegam, eles partem com as sombras de Rui e Enmo contra os Luas Superiores, derrotando Gyutaro e Daki muito mais fácil nesta linha do tempo. Tanjiro então usa o seu Erga-se em ambos, obtendo Daki e Gyutaro como sombras. E isso é um upgrade insano, porque eles são Luas Superiores. Graças às poções de cura de Tanjiro, ele cura todos os venenos que atingiram Tengen, e o mesmo nunca perde o braço nesta linha do tempo. Tanjiro também não entra em coma, já que mal se machuca, então, em vez de passar 3 meses em uma cama de hospital, ele passa 3 meses fazendo missões e treinando. Ele adiciona cerca de mais de 20 Onis ao seu exército de sombras. Após os 3 meses, acontece o arco da Vila dos Ferreiros, e originalmente, Tanjiro vai à vila para obter uma espada nova, pois a sua seria gravemente danificada na batalha contra os Luas Superiores 6. No entanto, Tanjiro nesta linha do tempo vai porque quer mais lâminas Nichirin para armazenar em seu inventário. Na vila, Tanjiro conhece Mitsuri, Multiro e Genya. Ao conversar com os Hashiras, Tanjiro secretamente coloca suas sombras para observá-los e garantir que fiquem seguros, do mesmo jeito que Jinwoo fez com os Rank S durante o arco das formigas. E lembre-se que, conforme Tanjiro sobe de nível, mais forte ele fica e mais habilidades sobre a sua classe ele adquire. Sendo assim, a essa altura, Tanjiro é mais forte do que todos os Hashiras. A Lua Superior 4 aparece e se divide, fazendo seus clones. Multiro ainda é lançado para longe, então Tanjiro, Nezuko e Genya lutam contra todos os clones. Tanjiro invoca Rui e Enmo primeiro, e depois Daki e Gyutaro, já que essas são suas sombras mais fortes. Enquanto Daki distrai os clones com as suas faixas e Gyutaro dá suporte com ataques de sangue venenosos, Rui e os outros Onis bloqueiam os golpes, enquanto todas as suas sombras estão lutando contra os clones. Tanjiro, Nezuko e Genya correm para o corpo principal muito mais cedo, visando o perigo. As emoções se fundem e se transformam em Zorakuten. Enquanto isso, Mitsuri volta para a luta na vila, protegendo os ferreiros dos peixes de Gyoko. Mas, graças às sombras que Tanjiro colocou em Mitsuri, ela tem um bom número de suporte, podendo ir direto para a luta de Tanjiro. Multiro, enquanto isso, ainda luta contra o Lua Superior 5 e vence a luta. Entretanto, ele teve suporte de 3 sombras de Tanjiro, pois o mesmo ainda não desbloqueou a marca de caçador. E lembre-se de que Multiro só foi envenenado e ferido por Gyoko, pois teve que proteger os ferreiros em sua volta. Sem essa necessidade, visto uma sombra cuidar dos mesmos, Multiro pôde lidar com Gyoko tranquilamente. Tanjiro encontra o Lua Superior 4 original e o decapita muito mais cedo nesta história. Tanjiro usa sua técnica Erga-se no Lua Superior 4, o que agora o presenteia com todos os 4 clones das emoções como sombras. O corpo do Lua Superior 5 já se foi, então ele não pôde erguê-lo. Apesar de Nezuko não ter ficado sob a luz do sol e ganhar resistência ao mesmo, nós sabemos que isso é extremamente importante para a progressão da história e para sua cura. Mas Tanjiro, assim como Jinwoo, recebe missões secundárias, algo que é oportuno
com a queda do Lua Superior 4, permitindo Tanjiro subir de nível e obter uma missão para adquirir a poção de cura para os Onis. Finalmente, Nezuko pode ser curada. No entanto, ele precisa derrotar Muzan para obter tal recompensa, o que pode ser bem possível, visto que agora Muzan está furioso, porque Tanjiro está roubando as suas luas superiores, algo que faria ele ir diretamente a Tanjiro para impedi-lo de dizimar o seu exército. O Buyashiki sente que Muzan virá atrás de Tanjiro e se dá início ao arco do treinamento dos Hashiras, mas com uma grande diferença. Tanjiro coloca os Hashiras para treinarem com as sombras dos luas superiores, algo que o mesmo também faz, só que lutando simultaneamente contra todas de uma só vez. E aqui é a primeira vez neste treinamento que ele é quase submetido até a morte e em condições para desbloquear a sua marca de caçador, algo que posteriormente, com o treinamento contra as sombras das luas superiores de Tanjiro, vários dos Hashiras alcançariam o poder da marca de caçador de Onis. Isso os torna muito mais experientes e muito mais fortes nesta linha do tempo, enquanto Tanjiro está treinando com todos os Hashiras. Ele também coloca alguns Onis em suas sombras, por precaução, para que ele possa se teleportar até eles, assim como Jin-Woo, ele tem a habilidade de teleporte, em que pode trocar de lugar com suas sombras a qualquer momento. Quando Muzan se encontra com o Buyashiki, o líder da corporação se usa de isca se explodindo para que Tamayo injete um veneno em Muzan, e então todos são jogados no Castelo Infinito. Mas agora as coisas são diferentes. Tanjiro não precisa de suporte de nenhum Hashira, seguindo sozinho para a luta. No meio do caminho, onde enfrenta vários Onis e os recruta para o seu exército das sombras, ele acaba se topando com a casa, a Lua Superior 3. Gyu ao lado de Shinobu se encontram com Douma, o Lua Superior 2. Genya, Multiro, Sanemi e Gyomei têm o seu encontro com Kokushibo, o Lua Superior 1. Enquanto as batalhas secundárias continuam da mesma forma que na linha original, Tanjiro traz Daki e Gyutaro para conter a casa. A regeneração e o reaparecimento deles são insanos, porque Tanjiro pode simplesmente invocá-los novamente. Enquanto Tanjiro assiste Daki e Gyutaro lutar contra a casa, ele pensa em um modo de não ter seus ataques previdos pelo Lua Superior, e é então que Tanjiro finalmente desbloqueia o seu estado altruísta e o mundo transparente, conseguindo decepar a cabeça de Akaza e derrotá-lo. Tanjiro deseja o recrutar para o seu exército. No entanto, como sabemos, Tanjiro tem 3 tentativas para recrutar uma sombra. Quanto mais forte for a alma que Tanjiro quer recrutar, mais difícil. Logo, após 2 tentativas, a casa finalmente se levanta. Depois disso, Tanjiro observa através de suas sombras para conferir como está indo as outras lutas no castelo. Ao ver a luta de Shinobu e Gyu, Tanjiro observa que estão indo tudo bem, apesar de Shinobu estar machucada e Nosuke e Kanao estão ao lado dos Hashiras para lhes conferir suporte. Logo, Tanjiro vê que eles não necessitam de sua ajuda, e ele fica ainda mais tranquilo sabendo que o nosso guerreiro Hashira da Rosquinha, Hashira das Chamas, está prestes a cruzar o seu caminho com eles, sendo uma poderosa força contra Douma. Por outro lado, a luta contra a Lua Superior 1 está indo muito mal. Multiro está preso contra um pilar com uma espada atravessada em seu peito, e Genya está prestes a morrer enquanto Sanemi e Gyomei enfrentam Kokushibo. Tanjiro se teleporta para lá, usando a sua habilidade de troca com as sombras. Ele salva Multiro e Genya, lhes dando uma poção completa de alto nível para se curarem por completo. Então Tanjiro entra na luta contra o Lua Superior 1, junto de Gyomei e Sanemi. Tanjiro, além de erguer suas sombras anteriores, ele também ergue a casa, algo que anima Kokushibo. Todos o ajudam a sobrecarregar Kokushibo. Por fim, Tanjiro é quem extermina o Lua Superior 1. Os Hashiras observam de boca aberta, enquanto Tanjiro recruta Kokushibo para o seu exército de sombras. Após observar o fim da batalha dos caçadores contra Douma, Tanjiro se teleporta para lá. Shinobu está quase morta, ela está completamente exausta, mas Tanjiro aparece e a cura com as suas poções. Enquanto Douma está desintegrando, Tanjiro vai ao encontro do corpo do Oni para recrutá-lo ao seu exército das sombras. Quando Nakime é derrotado por Obanai e Mitsuri, o Castelo Infinito se desfaz, fazendo os caçadores ficarem em frente com Muzan. Tanjiro quer ter certeza de que nenhum Hashira morra, então ele confere cada um de seus Onis mais fortes para cuidarem dos caçadores.
A luta se desenrola de forma similar, porém com muito menos danos nessa batalha. O objetivo dos caçadores é assegurar Muzan até o sol nascer, algo que se torna mais fácil graças aos poderes de Tanjiro. Os Luz Superiores 1, 2 e 3 se agarram a Muzan e o levam até a luz do sol, o que faz Muzan morrer muito mais rápido. Tanjiro nunca se torna o rei dos demônios e obtém a poção de cura para os Onis, algo que desbloqueia uma missão urgente: curar Nezuko antes que ela desapareça como os outros Onis de Muzan, pois como sabemos, assim que Muzan morre, seus Onis se vão consigo. Tanjiro rapidamente se teleporta até Nezuko, realizando a sua troca de sombras, afinal, ele havia deixado uma sombra com a sua irmã para que cuidasse dela. Tudo saiu como planejado. Após a guerra final, Tanjiro dissolveria todos os Onis de sombra que ele tem, porque a missão acabou. Assim, eles podem seguir para o inferno, para o céu ou para onde quer que vão. A guerra acabou. No entanto, alguns dos Hashiras despertaram a marca do caçador, algo que os fará morrer até os 25 anos. Porém, Tanjiro usaria o sistema para curar a marca dos caçadores de Onis, como se fosse uma maldição de status, e daria aos Hashiras uma poção para curá-los também. Então o futuro é muito mais feliz. Kanao e Tanjiro ficam juntos, se casam e têm filhos. Shinobu e Gyu ficam juntos, Mitsuri vive seu romance com Obanai, Gyomei vive uma vida longa e pacífica, Sanemi recupera o seu tempo perdido com Genya e viajam juntos pelo Japão. A maioria dos Hashiras tem uma boa vida nesta versão. Mas e aí, otaku? Curtiu o vídeo? Eu separei esse outro vídeo aqui pra você assistir. Garanto que essa teoria vai explodir a sua cabeça. Eu te espero lá!